Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse montão de capim que a gente tem disponível no mercado. Professora, que capim eu escolho? Já já a gente volta. Fala, fala, pecuarista do meu Brasil, vocês que são a força motriz desse país. Ficou bom porque rimou, né, pessoal? Então vamos lá. Gente, cada dia a gente tem uma planta nova no mercado, né? Cada dia tem uma forrageira nova. Semana passada eu coloquei uma cultivar nova de braquiária que o pessoal mandou uma semente pra mim lá no meu Instagram. E aí todo mundo perguntando que planta é essa, né? É a tal da Dunamis, eu acho. E aí eu também não conheço a planta, eu recebi a semente do pessoal, né? Vou plantar aqui na universidade para ver como é que é, mas também não conheço a planta. Aí surgiu a ideia de eu fazer o podcast, né? Para que tanto capim? Quem não escutou ainda, eu convido vocês a escutar, o link tá aqui debaixo nas descrições. E eu resolvi fazer um vídeo aqui também, porque às vezes tem gente que não consegue ouvir o podcast, né? E aí quer assistir o vídeo, gente que gosta mais do YouTube, eu resolvi trazer para cá essa conversa aí, né? Qual o capim que eu escolho diante de tanto de capim que tem disponível no mercado, né? Então, gente, eu queria, antes de tudo, explicar para vocês por que a gente tem tanto capim disponível no mercado. Isso é importante eu falar aqui para vocês, né? Essa gama de capins que a gente tem aí disponível no mercado. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, isso é bom, tá? Isso não é ruim. Então, por quê? Porque quanto mais a gente tem disponível no mercado, a gente pode diminuir preço, a gente tem mais condição de escolha, né? A gente tem várias coisas aí, um portfólio muito amplo para a gente tomar a nossa decisão de acordo com a nossa fazenda. Basta a gente ver a quantidade de cultivar de milho e de soja que tem disponível no mercado. São várias, praticamente milho é quase um para cada fazenda, né? Que a gente tem esse monte de cultivar disponível. Isso é interessante, porque a gente vai fazer um zoneamento climático, saber se aquela planta serve para aquela localidade, tá? Então isso é muito importante que a gente tem. E antes da gente continuar o assunto, também queria fazer um parênteses aqui para vocês, para poder falar que existem dois ecossistemas no Brasil que a gente tem problemas sérios em relação a pouca oferta de capim. Mesmo que a gente tenha muito capim aí disponível no mercado, existem dois ecossistemas que são muito carentes. Vocês vão aí me ajudar a confirmar. Escreve aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não, principalmente quem está nessa região. A gente tem falta de capim para regiões em que a gente tem falta d'água, tá? E a gente vai aí para essas regiões que chove menos de 600 milímetros, a gente já começa a ter dificuldade de encontrar uma planta forrageira. E nós vamos ter também o outro oposto, que é ambientes alagados. A gente tem pouquíssimas opções de plantas forrageiras, né, para ambientes alagados. Mas é só para deixar vocês um pouco mais tranquilo que a ciência, né, que é o meu papel também na sociedade, fazer ciência, a gente está muito preocupado com isso. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos fazendo testes, né, tem uma bolsista minha, uma aluna minha, em parceria com a Unipaz, e a gente está fazendo uma avaliação, né, a Unipaz tem Embrapa, uma avaliação de várias plantas, vários cultivares de braquiária em relação à tolerância a seca e ao sombreamento. Então a gente está insistentemente buscando alternativas para vocês nesse sentido. Isso é para vocês verem que vale a pena ter pessoas que continuam trabalhando com melhoramento genético de plantas forrageiras. Tá? Para quê? Para a gente justamente encontrar forrageiras, né, que possam ser utilizadas em nichos mais específicos, tal como aí essas regiões em que tem pouca água ou essas regiões que tem muita água. Tá? Então foi só um parênteses que eu quis aqui fazer para vocês. Mas assim, para a gente iniciar o assunto, eu queria falar com vocês o seguinte, gente, não existe o capim milagroso. Ponto final, esqueçam isso. Ah, mas o vizinho falou que o capim, não sei o que lá, produz tantas toneladas, tá uma beleza e não adubou, né? Não existe isso, tá? O capim milagroso não existe. O que faz milagre é capim bem manejado. Coloquem isso na cabeça. Capim milagroso não existe. O que faz milagre é capim bem manejado. Ele muda a realidade da sua propriedade quando você faz um manejo bem feito. Conversamos sobre isso aí no vídeo anterior, né? Falamos um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao manejo, tá? Então vamos esquecer o capim milagroso e vamos buscar um capim que seja adaptado à nossa região. Então hoje nós vamos ter, né, muitas cultivares de braquiária disponíveis no mercado. De braquiária decumbens, nós só temos a basilisque, a braquiarinha. Quais são os defeitos que a gente tem na braquiarinha?
tá? Nós vamos ter problema com fotossensibilização, que vai principalmente animais, né, de pelo branco. Nós vamos ter problema com cigarrinha das pastagens. Então, a gente não tem outra alternativa de Brachiária decumbens. Mas ainda assim, Brachiária decumbens é uma planta extremamente importante para a nossa pecuária. A gente deve muito a Brachiária decumbens, né? Então, aquela velha história do milagre 3B, né? O boi branco e a braquiária. Já falamos sobre isso também. Tá? Então, a pecuária brasileira deve muito a Brachiária decumbens. Nós não temos outra cultivar de Brachiária decumbens. A gente tinha a Ipeã, né? Que foi a primeira que chegou aqui no Brasil, mas que hoje caiu em desuso. Aí, quando a gente vai para as brisantas, nós temos algumas opções. Marandu, Piatã, Xaraés, Paiaguás. Professora, qual que eu devo escolher? Professora, que capim que eu devo escolher? Então, você vai avaliar o seu nicho, você vai avaliar o seu ambiente. Por exemplo, a Paiaguás é uma planta forrageira que ela entra melhor no período seco. Tá? Então, a gente tem Paiaguás aqui, a gente percebe que quando vai iniciando o período seco, ela entra melhor, ela demora mais para sentir a seca quando você compara com outras. Né? Quando você compara com a Piatã e com a Xaraés. Esse aqui é um solo mais arenoso? Ótimo, então vamos utilizar a Piatã, ela se dá bem em solos mais arenosos, tá? Se eu tenho um solo um pouco mais pesado, médio, então nós vamos usar Marandu, temos a Xaraés como opção, embora a Xaraés também se adapte muito bem a solos mais leves, solos mais arenosos, né? E aí depois, né, que a gente tem a umidícula, nossa boa e velha umidícula, que serve muito para ambientes alagados e que é difícil a gente encontrar um substituto para ela. Quais são os problemas que nós temos com a umidícula? Demora muito para germinar, mas aí a gente tem a cultivar laneiro, que vem um pouquinho mais rápido. Agora chegou a Tijuca no mercado, que é uma setária para substituir a umidícula. Falamos sobre a setária em alguns vídeos anteriores aí para vocês também. Então vocês estão vendo a gama de plantas, eu só estou nas braquiárias, né? Falei só um pouquinho da setária agora, mas só estou nas braquiárias. Olha a gama de plantas forrageiras que nós temos disponíveis aí no mercado. Aí vieram os híbridos. Professora, qual é a vantagem dos híbridos em cima dessas outras cultivares que não são híbridas? O híbrido é interessante que a gente pega o melhor de cada planta, né? Então, a Rusesiensis, que é sempre a mãe, tem um vídeo aqui que a gente fala sobre isso, tá? Que é sempre a mãe desses híbridos aí, ela tem um excelente valor nutritivo, mas ela produz pouco e é suscetível a cigarrinha. Então, vamos cruzar ela com a Marandu? Vamos cruzar ela com alguma brisanta que seja resistente a cigarrinha para trazer essa resistência e aumentar a produção? Vamos, beleza. Vamos dar para ela a ruticidade da decumbens? Vamos. Então, sai mais uma planta forrageira, tá? Então, nós vamos ter piporã, vamos ter mavuno, vamos ter sabiá, vamos ter caiana, tudo isso de plantas híbridas. E essa Dunamis que eu falei agora também é uma planta híbrida de braquiária, tá? Ah, mas qual desses híbridos eu vou escolher? Aí você vai escolher de acordo com a sua região, você vai escolher de acordo com o seu gosto, de acordo com o preço, de acordo com a empresa que te dá melhor assistência, tá? Isso é importante porque elas ocupam nichos muito parecidos. Tá? Então você vai saber na sua região mais ou menos qual que vai se adaptar melhor. Ah, professora, mas ninguém ainda usou. Então olha lá a exigência de precipitação, de altitude que essa planta vai se dar bem. Se deu geada, não usa, tá? Ou então você vai usar e vai ver o que vai dar, porque a gente também tem poucos estudos sobre elas porque elas são mais novas no mercado. A gente não sabe exatamente como funciona isso. Tá? E aí depois a gente vai para os pânicos, né? Então a gente tem pânico pra caramba também disponível no mercado. Nós vamos ter aí o Maasai, o Zuri, o Quênia, o Tamani. O Tanzânia saiu do mercado porque ele estava tendo um problema com fungo, né? Então tinha um fungo que atacava milho, que acabou atacando o Tanzânia também. Então o que aconteceu? Aí lançou o Zuri, meio que para substituir o Tanzânia. Depois vieram os híbridos de pânico, o Quênia e o Tamani. O Tamani é uma planta forrageira excelente, de baixo porte, tá? Nós temos a cultivar paredão da Matsuda aí, que foi lançada no mercado também, que é muito compatível com o Mombasa. Nós temos o Miyagi, de outra empresa, que também é muito compatível com o Mombasa. Eu tô com um estudo aqui, Mombasa, paredão e Miyagi. Não tá tendo diferença em relação à produção dessas três plantas, todas estão bem manejadas. Ah, então qual que eu vou escolher? Aí vai ao gosto do freguês. Existem algumas plantas que ocupam nichos muito parecidos, né? É o caso dessas três, Mombasa, paredão e Miyagi, elas têm o mesmo propósito. Você vai utilizar em sistemas de alta intensidade tecnológica, rotativo, para animais de alta produção. Elas vão te entregar excelentes respostas. Se quiser uma resposta mais mediana, podemos trabalhar com MG5, Xaraés, Marandu, Mavuno, tá? E Piporã. Se eu quiser uma resposta um pouco mais baixa, umidícula, decumbens, mas as plantas também não exigem de mim. É isso que vocês precisam entender. Por isso que eu falo, elas têm nichos específicos. Cada produtor vai trabalhar com uma de alguma forma. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com ovinos ou com pequenos ruminantes, Tamani, Maasai, até o Quênia, serve muito bem. Tá? Por quê? Porque são plantas que podem ser mantidas mais baixo e ovino gosta de pasto mais baixo.
tá? Então ela vai ocupar esse nicho. Aqui, por exemplo, a gente tem sistema de produção de tamanho que eu já estou dobrando, fazendo um outro módulo de rotacionado com tamanho para funcionar melhor, tá, pessoal? Então, o que vocês têm que avaliar é que a gente tem essa gama de plantas forrageiras, a gente tem esse portfólio enorme. Agora a gente tem a Caimã, tem a Caimã e a Camelo da Papalota Brasil, né, que são plantas adaptadas a solos alagados e secos. Também não comecei a estudar ainda, plantei aqui, estou esperando para começar os estudos. Eu fico louca para poder comparar todo mundo, tá? Tem um professor Manuel, que é meu coautor, que escreveu o livro comigo, né? O seu Jerecapim, ele tá fazendo um comparativo de várias braquiárias em Uberlândia para trazer uns resultados de pesquisa mais robustos para vocês. A gente faz isso aqui, tá? Pra gente poder dar uma resposta melhor para vocês. Só que o que acontece? Aqui na minha região, uma das braquiárias pode ir melhor do que lá em Uberlândia. Né? Por quê? Porque as minhas condições de solo, clima, né, a precipitação, tudo pode favorecer uma em relação à outra, tá? Mas é interessante a gente compará-las na mesma condição. Fala assim, olha, aqui na minha região, a braquiária X produz melhor, o pânico Y produz melhor, né? Então, para cada região, nós vamos ter plantas específicas. Tem o tal do Ares 2, aí da Matsuda, que dizem que é bastante resistente à geada. Eu sempre ouvi dizer que o Aruana era resistente à geada, mas eu já ouvi relatos de vocês mesmo aqui no YouTube falando para mim que não é tão resistente assim, né? Então a gente vai vivenciando essas plantas e entendendo aquelas que são melhores. O problema, qual é? Quando o camarada tem muita cultivar de milho, ele plantou um milho esse ano, ele não gostou, no ano que vem ele planta outro. A gente não tem essa prerrogativa. A gente não pode fazer isso. Eu não vou plantar capim todo ano. É caro. E a planta é perene, a planta vai ser colocada no meu solo para eu ficar olhando para a cara dela por 20 anos, por isso que a escolha tem que ser bem feita, tá? Então, escolher essa planta forrageira nesse monte de planta que a gente tem é um papel, não é tão fácil, não é tão simples assim, mas vocês precisam entender, compreender, não cair em conversa nenhuma, assim, essa é a melhor braquiária que tem, ela tem 25% de proteína. Vocês não vão achar braquiária com 20% de proteína, eu até acho, se ela tiver com 10 dias de rebrota. Mas se ela tiver no ponto de manejo com um ponto bom de produção, você não vai achar. Não adianta, tá? Então a gente tem algumas empresas colocaram as plantas no mercado sem nem saber a altura certa de manejo, aí botando a altura alta de manejo e aí não tinha o resultado esperado porque é muita fibra, tá? Então a escolha da planta forrageira no meio desse portfólio todo que a gente tem aí, ela acaba sendo um pouco complicada, mas na verdade é bom, porque se você estudar direito cada planta, alguém tá querendo me vender a planta X, então eu vou saber sobre essa planta se realmente vai se encaixar nas minhas condições de clima e no meu manejo. O cara falou pra mim que o mombaça é bom pra caramba, se eu trabalho com a decumbis rapada, você quer usar mombaça? Então, não adianta, você fica lá na decumbis tentando melhorar, manejar ela. Melhora o manejo dela e só depois você pensa em mudar pro mombaça, que senão não vai adiantar. Tá, pessoal? E uma outra coisa, a gente precisa ter esse diferencial todo, essa gama toda de plantas forrageiras, porque nós somos um país de dimensão continental. Se a gente tivesse 2 ou 3 plantas só, a gente ia ter sérios problemas de praga, de doença, tá? Então é muito importante que a gente tenha forrageiras para ocupar esses diferentes ecossistemas, esses diferentes biomas que nós temos no Brasil, e é muito importante que a gente tenha muitas plantas forrageiras para que a gente tenha, então, diversidade. Tá? Porque diversidade é importante. Eu, inclusive, aconselho vocês a terem módulos nas fazendas, nas propriedades de vocês, com plantas diferentes, em diferentes modos. 2 gramíneas no mesmo pasto, eu não gosto muito, já falei sobre isso com vocês, tá? E depois eu posso até fazer um vídeo para dizer para vocês por que eu não gosto disso. Mas não acho que funcione. Eu posso falar aqui. A gente tem uma live com o Dr. Rodrigo, que está estudando sobre o assunto, se vocês quiserem orar aí também. Tá? Eu escuto todo mundo, eu respeito todas as opiniões, eu acho excelente as pessoas estarem pesquisando. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude de opinião e diga que fazer um mix de gramínea é uma beleza, tá? Então eu conheço fazendas que são altamente produtivas com mix de gramíneas, tá, pessoal? Mas eu não gosto muito de fazer, né? Mas o que eu aconselho vocês? Vamos fazer diferentes módulos com diferentes plantas. Tá? Então eu tenho um módulo de mombaça para uma categoria, para outra categoria eu vou ter um módulo de marandu, eu vou ter um módulo de Miyagi, eu vou ter um módulo de charaés MG5, tá? Para que a gente consiga ter uma diversidade para evitar pragas e doenças. Então a pergunta que eu fiz no começo, né? Para que tanto capim, como eu falei lá no podcast, né? Ou então, né, professora, que capim que eu escolho mediante esse portfólio enorme que eu tenho, todas essas forrageiras disponíveis no mercado? Tá? Então, para que tanta forrageira? Para quê? Porque a gente tem um país de dimensão continental, a gente tem vários biomas, vários ecossistemas que a gente precisa atender. É importante que a gente tenha muitos capim disponíveis no mercado para diminuir o preço para vocês,
tá? E isso é bom. E além disso, a gente precisa ter diversidade dentro da nossa própria fazenda para evitar pragas e doenças, né? Que fica bem melhor. E qual capim que você vai escolher? Você vai escolher aquele capim que você sabe que vai se adaptar à sua fazenda e a você. É muito importante que você saiba manejar essa planta forrageira. Então, antes de trocar a sua forrageira por uma nova que acabou de chegar no portfólio, achando que ela vai fazer milagre, todo mundo diz que ela produz pra caramba, procure saber se você tem condição de fazer um bom manejo dessa pastagem. Se você tem condição de fazer com que ela entregue tudo. Porque quanto mais exigente for a forrageira, quanto mais produtiva for a forrageira, mais exigente ela vai ser, maior vai ser o gasto que você vai ter, né? Tanto da sua dedicação quanto em relação à adubação, tá? Então, a escolha da planta forrageira baseada nesse portfólio imenso que a gente tem depende muito da sua capacidade de manejo e da região que você está inserido. E que bom que a gente tem muitas plantas forrageiras disponíveis, isso é bom. Não achem isso ruim, toda hora aparece um capim novo. E não fiquem também nessa avidez, nesse desespero por trocar, tá? Às vezes o time que tá ganhando, você não mexe. Tá bem, manejou bem, tá tudo tranquilo, deixa quieto lá. Deixa porque é melhor assim, tá bom, pessoal? Então, gente, eu queria pedir para vocês curtirem, a mesma conversinha de sempre, compartilharem, comentarem, porque assim a gente faz com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Então, a gente ainda está disponibilizando para vocês, o link está aqui embaixo, o livro Seu Dinheiro é Capim. Tem lá um capítulo em que a gente fala exatamente sobre isso, sobre a escolha da planta forrageira, tá bom, pessoal? Então, lembre-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.